Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Alexandra Rezende, para quem me conhece. É um prazer ter vocês aqui para a quarta aula do Esquenta. Essa semana tem sido uma semana muito especial, que a gente tem recebido aí vários comentários dessa semana. E essa semana é uma preparação para a Semana Prática Previdenciária do Zero, onde você vai começar aí a faturar alto, a começar a aprender a atuar aí nessa área que tem sido uma grande oportunidade. E hoje a gente está aí na nossa quarta live. Ontem foi muito bom, nós tivemos aí muita gente na live aqui e hoje espero que você tenha atendido aí o chamado. E hoje a gente vai falar de um tema que eu observo aí no decorrer do tempo que eu atuo, que afeta muita gente. E às vezes esse assunto ele paralisa. E a gente vai estar aqui aprendendo dicas, né? Dicas práticas para como a gente vencer esse desafio. Então você que está chegando aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite para você. Essa live é uma live muito rápida, mas que tem muito conteúdo para você colocar aí no seu atendimento, você que é estudante, bacharel, advogado iniciante, para você colocar mesmo na sua prática previdenciária. E o tema é: vença o medo de atender o cliente previdenciário. Isso aí é uma realidade para você? Boa noite, Raquel, prazer ter você aqui. Ter medo de atender o seu cliente, o cliente que te procura, o cliente que te indicam, é uma realidade para você? Porque se for, essa live de esquenta é para você. E aqui vai ser um gostinho, a gente vai ver outras coisas na Semana Prática Previdenciária, a gente vai estar aprofundando. Mas o medo é um sentimento, gente, que vai acontecer na nossa vida em vários momentos dela, principalmente na área no atendimento previdenciário, onde a gente tem o erro aí de cometer, achar que a gente é um Google ou um chat GPT aí que tem que ter uma resposta imediata para o cliente. Você já teve medo de atender o seu cliente e ele fazer uma pergunta para você e você não saber responder? Pois existem técnicas de atendimento, existe metodologia, coisas que você pode fazer para que você vença esse medo. Porque o medo ele não vai deixar de existir, mas na medida que você adquire experiência, que você vai tomando aí conhecimento dos assuntos, você vai com mais firmeza, com mais tranquilidade. Vocês já imaginaram o mundo que é a Previdência, a quantidade de coisas de benefícios que a gente sabe que existe? E tem coisas que você nunca vai ver. Por exemplo, aqui na minha região, dificilmente eu vou ver alguma coisa de pescador, de rural, porque é basicamente uma cidade, a minha cidade é industrial. Mas se aparecer, e se um dia bater na minha porta um pescador, um segurado especial, querendo falar sobre a aposentadoria ruralista, do rural? Eu não preciso me desesperar. Isso tudo demanda um preparo, então respira aí que você vai saber aprender agora técnicas que vai te ajudar. Primeira coisa que você precisa saber na hora de você vai atender o seu cliente. Não pode ser uma surpresa se você vai atender esse cliente, aquilo que ele vai saber, o que ele quer saber. Por exemplo, hoje eu recebi uma ligação que a pessoa queria que eu desse uma assessoria para ele previdenciária numa cidade de Petrópolis, e queria saber quanto eu cobrava. Se em outra época aí, ou então para quem está aqui iniciando, acho que isso aí ia fazer você tremer, pode ser que você respondesse qualquer coisa e ainda assim nem saberia o que estava respondendo. E qual foi a minha atitude diante dele? Eu devolvi a pergunta. Eu falei, bom, assessoria previdenciária, sim, a gente trabalha, mas o que você precisa? Qual o seu nome? O que você precisa? Quando você faz isso, você está sendo educado e mostrando interesse pelo cliente, pela pessoa que está procurando. Mas você não está dando nenhuma resposta, você está devolvendo, gente, a pergunta que ele está fazendo. Como assim assessoria previdenciária? Aí ele ainda insistiu e eu basicamente tive que fazer uma entrevista para eu entender o que ele queria, tá? E aí ele entendeu e já agendou comigo para o que ele quer. Então, quando você faz isso,
você se mostra acessível e você mostra, pergunta o que a pessoa quer, porque às vezes nem ela sabe o que ela quer, igual esse cliente que ligou hoje, ele não sabe o que ele quer. Eu perguntei idade, aí nessa conversa a gente pergunta idade, isso é uma prévia, gente, é um pré-atendimento. O pessoal do marketing, que trabalha nessa parte de marketing, fala que é a pré-venda. Você sabia que você, quando atende seu cliente no telefone ou no WhatsApp ou dessa forma, é uma pré-venda? Porque ali você está iniciando um atendimento. Seu atendimento começou ali. O seu atendimento não é só quando o cliente senta na sua mesa, se você tiver um escritório, e fecha o contrato. Não. Ali no primeiro atendimento você está vendendo o seu serviço. E aí, se você tem medo e travar, esse é o melhor momento de você respirar e procurar devolver a pergunta dele com uma outra pergunta. É muito comum, eu acho que vocês passam por isso. O cliente, porque eu passo, né? O cliente pergunta assim: doutora, eu posso tirar uma dúvida com a senhora? Mas é só uma duvidazinha. Quem nunca recebeu esse contato? E aí, se você fala assim, pode, você corre o risco de, nesse momento, eu tô rindo porque acontece, e se já aconteceu com você, comenta aqui. Você vai receber aí 10 fotos de exames médicos, todas as decisões do INSS, vários áudios de 2 minutos, tá? Então, você dita o seu atendimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer para vencer esse medo, esse receio do seu atendimento, é ter uma ficha, um script de atendimento. Esse atendimento, quando começa no telefone, você precisa ter esse script. Caso contrário, você vai ser o tirador ou a tiradora de dúvida de WhatsApp. Isso não converte em negócio, isso não converte em contrato. Então, se você começar a fazer isso, você já vai ganhar confiança. E maturidade, gente, é um processo, a gente aprende, tá? Então, fez o contato, primeiro, qual é o seu nome, qual é a sua idade? Perguntas pertinentes, estratégicas. Porque se esse cliente resolver vir até o seu escritório, e a gente vai ver isso aí de forma mão na massa na semana prática previdenciária do zero, você já vai saber o que você está atendendo. E aí, lembra que a gente falou que você pode começar do absoluto zero? O absoluto zero significa que você nunca atendeu aquela situação, mas você vai poder se preparar, porque você está em busca de experiência, e é assim que a gente adquire experiência. Faz sentido para você? Você que está chegando aí, oi Márcio, boa noite. Faz sentido? Você já passou por essa situação de o cliente querer tirar uma dúvida e mandar quase um processo administrativo para você analisar e você ficar nervoso porque você nem sabe o que perguntar? Ou então um benefício que você nunca fez ou um requerimento que nunca fez? E se o seu medo é baseado naquilo que você não sabe, não responda o que você não sabe. Devolva com uma outra pergunta. Ali é uma iniciativa. Isso aí vai dar tempo para você se organizar e se preparar. E quando esse cliente chegar para você, você já tem uma ficha pronta que você vai poder fazer uma entrevista com seu cliente, onde você vai delimitar aquilo que talvez ele nem saiba o que ele quer. Então, vença o medo dessa forma. Se prepare, tá? Você não é Google, você não é uma enciclopédia ambulante. Para os mais antigos, gente, enciclopédia é vários livros, né? Hoje qualquer coisa a gente pergunta no Google, né? A nossa Barça aí. Então, você não precisa ter respostas imediatas, até porque é um risco muito grande quando você dá uma resposta para esse cliente num caso concreto que ele falou por WhatsApp com você. Sabe por quê? Você viu o documento? Você olhou o histórico dele no meu INSS? Ele te induz, às vezes, a responder uma coisa que você nem sabe se está certo ou não, porque você não viu. E aí, esse processozinho, esse primeiro processo que a gente chama processo de conhecimento, que o cliente tem esse contato com você, ou por indicação, ou por telefone, hoje é o WhatsApp. Basicamente, aqui no escritório, a pessoa entra em contato com o escritório via o WhatsApp. E aí, ele começa, boa tarde,
escreve: posso tirar uma dúvida? Aí eu respondo: boa tarde, qual o seu nome? Em que posso te ajudar? Seja gentil, tá? Sempre com gentileza, sempre com educação. Trate da forma que você gostaria que tratasse o seu pai, a sua mãe, principalmente se for idosos. E outra coisa que eu aprendi, assim, eu trago para a vida no atendimento via WhatsApp e vou dar aí de bandeja para você. Eu sei o quanto irrita às vezes áudios. Vocês passam por isso? Que às vezes a gente não pode ouvir, ou o áudio a pessoa manda aí 2, 3 minutos de áudio. Só que, gente, vocês sabiam que tem pessoas que não sabem escrever? Que tem um desespero para escrever, por isso que ela manda o áudio. Então, paciência nessa hora e ouça o áudio. Se a pessoa que trabalha aí com você, que faz esse primeiro contato com o cliente via WhatsApp, se é o áudio mais fácil para ela, por causa da dificuldade dela, e é muito comum clientes com uma certa idade, com dificuldade até mesmo de enxergar. Hoje eu atendi um cliente que tem uma miopia muito, que está levando ele à cegueira. Então não adianta eu escrever para ele que ele vai ter dificuldade de ler. Então tem que ter sensibilidade. E isso faz com que você vença. Que a gente fala, vença o medo de atender o seu cliente, mas esse medo é receio. Sabe o que traduz para mim esse medo, com esse tempo que eu tenho de experiência? É receio de não saber responder. Não é aquele medo que você treme, coração palpita, não. É o medo de não dar a melhor resposta ou não encontrar a melhor solução. É receio mesmo. Isso você vai conseguir suprir com preparação, com script de atendimento, com visão mesmo do seu negócio como negócio, tá? Eu até falo, o nosso atendimento ele é humanizado. No escritório nós temos isso como princípio e missão. Ser humanizado, se colocar no lugar, mas na hora da técnica a gente se afasta dessa parte emotiva e é técnico. E isso faz com que a gente vença esse receio. Você não precisa, anota aí, você não precisa saber a resposta imediata. E isso que você pode fazer de forma prática para resolver essa questão. Tenha um script de atendimento. Esses nomes assustam, não assustam? Esses nomes me assustavam assim num nível... Nossa, um script é algo assim tremendo, né? Tem que ser elaborado com papel timbrado. Não, gente, são perguntas simples, básicas. Nome, idade, tá contribuindo, não tá contribuindo? Quando você faz essa pergunta, ele vai parar até de querer tirar as dúvidas deles, né? Que na realidade é um atendimento, é uma consultoria. E aí sim, quando você tem essa devolutiva para o cliente com perguntas, dá tempo de você respirar. E se for uma matéria previdenciária que você não saiba, tão profundamente, você vai poder estudar. Se você vai poder pedir para o seu cliente, se for o caso, enviar os documentos antes para você analisar, né? Você pode me enviar seu CNIS, você pode me enviar sua carteira de trabalho. Na Semana Prática Previdenciária, a gente tem um momento que a gente vai mostrar isso na prática para vocês. E aqui, gente, é o esquenta, para colocar você com vontade de estar com a gente nessa semana. É trazer coisas simples aí do dia a dia. Porque eu até falo com as pessoas que trabalham aqui no escritório comigo, que são associados aqui do escritório. Isso tudo vem com o tempo. Isso se torna tão natural que você nem percebe que você tem um método, uma metodologia, tá? Mas isso é uma metodologia de atendimento. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Você tem que responder os anseios do seu cliente, mas você não precisa responder todos os anseios, você precisa responder aquilo que é melhor para ele. E você tendo tempo de se preparar, de se organizar, de buscar essa informação, isso vai se tornar algo muito natural. Eu tenho a seguinte política na minha vida, tá? Todo mundo que fala assim, nossa, Alexandra, eu não sei como é que você consegue fazer live todo dia, eu não sei nem como você consegue fazer live, eu morro de vergonha, eu tenho medo. Gente, vocês imaginam, se eu ficasse nervosa todo dia que eu tivesse que vir aqui fazer uma live. Vocês já pensaram?
como que seria? O nível de estresse que eu teria na minha vida, toda vez que eu tivesse que estar aqui falando com vocês, eu encaro vocês como colegas, como amigos mesmo. Tem pessoas que estão aqui diariamente comigo, que mandam perguntas no direct, que trocam informação, pedem dicas, pedem informação. Então assim, eu me sinto muito confortável aqui. Só que no início eu tinha meus receios. Vergonha eu nunca tive, mas é o meu temperamento, mas eu tinha meus receios. E esse receio, ele é vencido na medida que você encara ele como naturalidade. Se você quer ser um especialista previdenciário, você precisa encarar o atendimento do seu cliente de forma natural, de forma mais leve, porque essa é a sua realidade. Ainda que você esteja num nível que você não vai fazer esse primeiro atendimento, porque você já tem pessoas que façam, ok, mas aqui é para quem está começando, que quer aprender, que quer saber, e é aqui que a gente vai te dar essa dica. Trate com naturalidade, mas prepare, tenha técnica. E técnica é quais as perguntas pertinentes que eu preciso fazer no meu atendimento. Se é para o WhatsApp, ótimo, você tá ali a digitar e mandar a pergunta e ele responder. Ali você filtra. Tem clientes que nem sabem o direito que ele tem, tá? E tem clientes que acham que tem mais até do que ele deveria ter. E você, na parte técnica, sem envolvimento emocional, de forma humanizada e respeitosa, vai traçar isso. Então, se prepare, tenha ficha de atendimento, pergunta antes, tá? Devolva o questionamento com perguntas antes. Isso vai te ajudar a delimitar aquilo que ele está querendo. E agora eu queria uma troca com vocês. Vocês têm esse medo? Sinaliza aqui para mim. Qual é o medo de não ter resposta? Fala aí para mim quem tá aqui, Raquel, a Sheila, o Rodrigo, o Carlos do Prévio está aqui com a gente também. Tem muita gente que tem medo de fazer cálculo, de errar. Gente, confere, olha de novo. Isso faz parte de atendimento também e pode ser feito de forma preventiva, tá? Não faça nada, uma coisa que eu aprendi na vida, não faça o cálculo, alguma coisa na frente do cliente, porque isso vai gerar uma ansiedade tanto em você quanto no seu cliente. E você pode, por essa ansiedade, esse nervosismo, errar. Então, peça ele um prazo, coloque na sua agenda de Google, onde uma semaninha para eu te dar um retorno. Coloque esse prazo até para você se organizar. E aí você vai fazer com calma, se preparando. Essa é a melhor maneira de você vencer esse medo do atendimento, o medo da resposta. O medo da resposta errada, ou o medo da resposta inadequada, ou o medo mesmo de travar na hora, tá? Eu tenho colegas que travam, não conseguem fazer. Cria uma postura enrijecida para criar um distanciamento. Não precisa ser assim. Porque sabe por quê? Vou te contar, você vai fazer isso todo dia. E ainda que a sua advocacia tenha se tornado algo bem digital, que a gente sabe sabe da importância disso, que o atendimento vai se tornar cada vez mais online, mais digital, mais home office, ainda assim você vai precisar atender o seu cliente, tá? Então, a melhor forma, compreenda que isso é sua rotina. Atendimento, ainda que você tenha uma equipe que faça isso para você, mas é aquilo, se você é dono do negócio, que seus olhos estejam no negócio. Por quê? Porque ainda que você tenha uma equipe, parabéns para você, se você já tem essa equipe, que se você é um advogado aí que está ampliando o seu atendimento também na área previdenciária, a sua equipe tem que falar a sua língua, da forma que você faz com o seu cliente, porque isso aí que é a sua capa, né? É aquilo que te diferencia, tá bom? É isso que te diferencia, inclusive, de robô, né? Essa empatia pelo cliente, é o saber ouvir, é falar uma coisa e aí você, mas o parente tem, igual hoje. O cliente que eu atendi aqui de revisão, ele estava fazendo a revisão de um parente que recebe a aposentadoria por incapacidade permanente. Ele recebe superinvalidez? Aí ele, na mesma hora, foi ver. Por quê? Porque isso você vai percebendo as possibilidades. E isso a gente também vai ver aí na semana
prática previdenciária, quando às vezes no atendimento, você vencendo esse medo, no atendimento você vai perceber várias outras possibilidades daquele cliente. E se não for para ele, é para a família dele. Isso é real. Eu já falei aqui em live que eu fui atender um cliente, que até a cliente já do escritório, que eu falo que é meu cliente parceiro. É um cliente que indica o escritório, indica meu trabalho, é a minha propaganda ambulante. E aí desse primeiro contato eu tive outros contratos e contatos, tá? Então assim, deixa eu dar uma passadinha aqui para ver se teve algum corajoso aí que comentou a sua experiência, tá? Isso aqui é uma troca, gente. Eu não sou dona da verdade, tá bom? Michele falou muita coisa aí a gente passa, né? A Michele falou medo principalmente do cálculo. Michele, cálculo é o seguinte, começa a fazer. Fez, gerou o relatório, analise o relatório. Olha aí o que bata com a carta de concessão, com o CNIS. Com o tempo, esse olhar seu, ele é treinado. O seu olhar vai ficar mais esperto. Você vai perceber. Você acha erro do INSS, você acha salário que não consta. Por quê? Porque você começa a estudar. Esse é um processo. Não tenha medo. E se tiver com medo, gente, vai com medo mesmo, tá bom? Porque o medo é algo muito inerente. Ele só não pode nos paralisar. E hoje eu ouvi um influencer falando que ele fala o seguinte, ele faz um upgrade dele todo dia. Que ele fala assim, ó, limpa aí, Deus, tira todo o medo, que eu comece hoje um novo dia, cheio de vontade, cheio de disposição. Peça isso, gente, e não é nem, sabe, coisa de, é positivo, não. E se for também, ótimo. Se é isso que você acredita, ótimo. Seja positivo, né? Eu chamo de fé, algumas pessoas chamam de positividade, mas se é isso que te move, que vai te trazer tranquilidade para você ser instrumento de justiça social no seu atendimento, para o seu cliente, buscando o melhor benefício para ele, faça isso. A Raquel falou, medo de não saber responder. A Raquel também falou, não sei fazer cálculo. Principalmente planejamento. Então, anota aí, semana prática previdenciária do 0, 2, 3 e 4. Raquel já tá aí com a gente vai falar muito de planejamento, gente. A gente vai, poxa, não dá nem pra eu dar um gostinho aqui, senão o pessoal me puxa a orelha, tá? Mas é só o esquenta pra vocês verem, vocês vão ver que não há nenhum bicho de 7 cabeças pra gente paralisar com esse medo, achar que tem gente mais inteligente que a gente. Pode até ter, mas o que nos iguala é a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de vencer, é a nossa vontade de querer fazer algo mais na nossa profissão, pelo nosso cliente. E o medo, se é algo que você identificou, use esse medo a seu favor. Sabe como? Se preparando, tá? Se você tem dificuldades em cálculo, use aí, tem ferramentas gratuitas online para você mexer. Faça o seu cálculo pessoal, o cálculo aí de seu parente, de algum parente seu, que você vai ver que vai fazer diferença. Eu não vou aprofundar mais, senão você puxar da orelha depois, tá? Então, vença o medo de atender o seu cliente. Por quê? Porque se você não vencer isso, esse medo vai te engolir, vai te paralisar e você vai cada vez mais se achar inadequado ou não preparado. Você só acha isso se você deixar esse espírito, essa coisa do medo te dominar. Não permita isso. A gente sabe aí que quem atua na área previdenciária é um vencedor, é um corajoso, uma corajosa. Quem é estudante aí vence todos os receios, todos os dias numa sala de aula. Quem é bacharel tá vencendo aí os medos aí de encarar uma prova da OAB, mas nem isso pode ser impedimento de você estar trabalhando, fazendo consultorias, fazendo cálculo sendo instrumento de justiça social para as pessoas que confiam em você e te procuram, tá? Vença isso, que eu tenho certeza que tem muito mais depois disso para você. E depois isso vai ser algo tão natural, tão normal, que você vai fazer aí com o pé nas costas, tá? Então é muito bom. A equipe é o espelho do dono. O Anderson falou exatamente, é o Gucci, exatamente. Eu falo o seguinte, a minha equipe tem que atender o meu cliente como se fosse eu atendendo.
O cliente não pode chegar aqui, eu quero fulano, eu quero ciclano porque me trata bem, me trata melhor. Não, isso não pode existir numa equipe, tá? E a gente só enxerga isso quando a gente vê o nosso atendimento, o nosso trabalho como uma empresa, um negócio. E se essa empresa precisa crescer até nisso, invista nisso. O Marinho está me perguntando até que ponto posso atuar como bacharel. Você pode atuar como bacharel na área administrativa previdenciária em todas as fases, inclusive em sede de recurso, fazendo requerimentos no INSS. Você não pode ir para o judicial, porque essa área é privativa do advogado, tá? Mas você pode aí, o que a Constituição diz, Marinho, livre exercício da profissão. É garantido aí pelo artigo 5º da Constituição Federal. Isso já foi visto aí pela OAB de São Paulo e o bacharel pode fazer. Não só o bacharel, o estudante de direito também. E, gente, qualquer pessoa. Quando o INSS fala para o nosso cliente, para o segurado, que ele não precisa de advogado e ninguém, ele fala assim, só você pode fazer. Você nem precisa de advogado, não é assim que o INSS fala? Só que a gente sabe que qualquer pessoa, por procuração, pode fazer qualquer requerimento no INSS. Mais de, 60 requerimentos administrativos, qualquer pedido de benefício na via administrativa, recurso para a junta de recurso, recurso especial para o conselho de recurso. Teve até uma colega aí que conseguiu fez até defesa na junta de recurso, tá? Então, assim, até que ponto, Marinho? O ponto que o teu cliente contratar e te dar procuração para atuar na esfera administrativa previdenciária. E o que fugir disso, quando for para o judiciário, cabe aí o advogado e você pensar em parcerias, tá? Não se limite isso. Se essa sua limitação, esse medo tá nisso aí, pode ficar tranquilo. Se você não me segue, depois vai lá no meu Instagram e começa a seguir, que a gente fala muito nesse conteúdo, tá? Então, gente, é um prazer ter vocês aqui. Os seus medos aí, medos de planejamento, de cálculo, de análise, medo do que responder, isso aí é um processo. Pensa comigo, com certeza, nesse 4º dia do esquenta, você sabe bem mais do que você sabia antes do primeiro dia, tá? E eu trago coisas práticas. Essa é a prática. Sabe por quê? O que você quiser saber fora da prática tá no livro, tá no Google. E ali, o dia a dia, você só vai adquirir, a experiência você vai adquirir fazendo. Então, respira, se tremer, bebe uma água, se controla, se prepare, tá? Para você buscar o que é melhor para o seu cliente, ficar conhecido aí como o profissional da concessão, o advogado do processo administrativo bem feito, que é o PAP bem feito. Isso é um processo, isso acontece. Hoje eu ouvi também muito bacana que fala o seguinte: a árvore, ela não cresce para cima, ela primeiro cresce para baixo para ter raiz. Depois ela cresce. Isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão criando raiz, entendimento de como funciona, para que quando crescer saudável, e aí nenhum ventinho, nem medo vai derrubar vocês. E amanhã a gente tá aí pro 5º dia do esquenta, vai ser a última live que antecede a semana prática previdenciária do zero. Você, estudante de direito, igual o Marinho aqui, bacharel, que não sabe aí onde atuar, participa dessa semana, vai fazer toda a diferença naquilo que você quer, naquilo que você se propõe, e para de ouvir aí as pessoas falando que você não pode fazer nada, menosprezando você. Você pode e deve fazer, atuar na área administrativa, consultiva aí do seu cliente, tá? Porque esse cliente que acessa você de alguma forma, ele confia em você. E através de procuração, de buscar conhecimento, você vai adquirir essa experiência de atuação. E amanhã a gente vai estar com o tema aí, ó, faça um requerimento bem feito para uma concessão mais rápida. É o PAP bem feito. Então, às 18 horas você tem esse encontro marcado comigo, já preparando aí para o que vai vir para a Semana Prática Previdenciária do Zero. Compartilha, gente, esse vídeo, essa live, ela vai ficar disponível aí por um tempinho no feed.
Compartilha com seus colegas, com os bacharéis, com os estudantes de direito, para que eles conheçam aí que eles já podem começar a faturar sem depender de processo judicial, porque aqui você aprende a prática, mesmo começando do zero, já faturando e faturando alto, sem depender de processos judiciais. Um grande abraço para você, um beijo aí no coração. Quem ficou aí até agora, eu agradeço. E se tiver mais dúvidas e não for respondida aqui, manda no direct que a gente vai estar respondendo para vocês. Um abraço aí para quem está sempre aqui. É a quarta. Vencedores, finalizadores são vencedores. Então, quem começou, conclua amanhã, porque você vai agregar muito na sua atividade e nas consultorias que você vai fazer. Um grande abraço aí para vocês, boa noite!